Imagine o que poderia ter acontecido se os Neandertais ou os Denisovanos tivessem sobrevivido ao lado do Homo sapiens. Que tipo de cultura, sociedade e estrutura política teriam surgido num mundo em que espécies humanas diferentes coexistissem? Como por exemplo, as religiões, as fés religiosas teriam se desenvolvido. O livro do Gênesis teria declarado que os Neandertais descenderam de Adão e Eva, Jesus teria morrido pelos pecados dos Denisovanos e o Corão teria reservado um lugar no paraíso para todos os humanos corretos, independente da espécie. A Declaração da Independência dos Estados Unidos teria considerado como uma verdade evidente que todos os membros do gênero Homo foram criados iguais. Nós estamos falando de um best-seller ousadíssimo do historiador Yuval Noah Harari, israelense, que tem a proposta de contar uma breve história da humanidade. Ao mesmo tempo que eu considero esse livro um material bastante democrático com relação a quem consegue ler, quem consegue interpretar o que está escrito, eu acho que é necessário um pouco de maturidade e estômago para desfrutar das informações que o Yuval traz no livro, porque ele traz informações científicas e fatos históricos, mas ele traz uma perspectiva, através de um viés que a gente não está muito acostumado a ouvir por aí. Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir, de fato, absorver sem ter um certo preconceito, às vezes, uma certa irritação com o que está sendo lido ali. O livro começa trazendo um contexto de um sapiens de 70 mil anos atrás, ali, fruto de uma revolução cognitiva, e que ele sai rapidamente do sublixo do vicinada da cadeia alimentar para se tornar a espécie mais mortal da Terra. A vida, gente, a natureza, ela tem um equilíbrio, entendeu? Então, se um predador ele evolui para caçar melhor, a presa dele vai evoluir ou para fugir melhor ou para se esconder melhor. Enfim, vai ter um equilíbrio. Então, se um tubarão ele come centenas de peixes em um período curtíssimo, esses peixes com certeza vão evoluir ou para se reproduzir em maior quantidade, ou para se reproduzir num período mais curto de gestação. Enfim, a natureza tem um equilíbrio. Só que isso demora milhares de anos para acontecer, às vezes milhões de anos para acontecer. O Sapiens não deu esse tempo, e a ciência não sabe muito bem o porquê, como isso aconteceu, mas o homem saiu de ser uma presa fácil para caçar até mesmo grandes predadores. E isso deu uma zoada monstra no ecossistema. Você vê que o ser humano já chega fazendo merda, né? Impressionante, velho. Pra vocês terem uma ideia, velho, quando eles chegaram onde tinha os mamutes não deu tempo nem dos mamutes desenvolverem o instinto do medo. Porque um mamute de 4,5 metros não estava acostumado a ter que fugir de um primata, né, de um macaco de 1,70 m. Então, até nisso a gente conseguiu contribuir para extinguir uma espécie. Enfim, o livro começa mostrando as semelhanças e diferenças entre os sapiens e outras espécies de humanos, que você há de convir que não é algo muito comum e não é algo muito bem aceito, né? A gente não gosta de se sentir dividindo esse status de seres humanos com outras espécies, né? Não é à toa que até o Darwin já sofreu muito quando interpretaram o animal e disseram que Darwin falou que o homem e o macaco são a mesma coisa. Embora o macaco seja um termo genérico, tá? Então, tipo, a gente pode, teoricamente, chamar o ser humano de macaco. O macaco é um genérico pra primata, então, teoricamente pode. Mas a galera se choca, velho. A galera não gosta de ser chamada de animal. Depois disso, começa um B.O. maior ainda, que é ele falando do surgimento e da importância da religião, por exemplo, na formação e na nossa ascensão, sabe? Porque até a nossa comunicação apurada, permitia que a gente dissesse, por exemplo, não só que tinha um predador chegando, porque até os macacos verdes, se não me engano, conseguem fazer um som, emitir um som que os outros macacos dessa espécie reconhecem quando é uma águia e quando é uma cobra. Então, tipo, determinado som eles sabem, tem que olhar pra cima, o predador tá em cima. Determinado som eles sabem, o predador tá embaixo. Mas o ser humano ia além disso. O Sapiens ele podia descrever quando ele viu, onde ele viu, que som o predador faz. Então ele conseguia descrever em detalhes quem são as pessoas confiáveis, quem são as pessoas não confiáveis. Então tudo isso contribuiu para que a gente conseguisse criar laços mais fortes e grupos muito superiores numericamente aos que os outros animais tinham. Então,
se eu não me engano, o livro estabelece 150 como um número limite antes de um grupo de animais se fracionar em dois grupos, em mais grupos. Já o ser humano não, ele consegue superar 150 indivíduos pertencentes ao mesmo grupo, tendo uma mesma liderança, sem quebrar, justamente por conta dos mitos, né, incluindo a religião. A religião é fundamental nesse momento para unir esses grupos enormes, e a comunicação apurada. Ele fala, explica, exemplifica como tudo que a sociedade, né, tudo que a humanidade se apoia para manter a coesão dos grupos, na verdade são mitos interdependentes que só funcionam e somente funcionam porque as pessoas acreditam neles. E isso inclui até a legislação, tá? Ele usa um exemplo bem bacana para falar o que é um mito interdependente, usando um mito jurídico. Ele usa o exemplo da empresa Peugeot. Ele falou que se você, hoje, porque ele fala de mitos interdependentes, objetivos e... enfim, são crenças objetivas, dependentes e interdependentes. As objetivas, elas independem de crença, não é um mito, na verdade. As informações objetivas são as leis da natureza, por exemplo. A gravidade é objetiva, ela não depende que ninguém acredite nela para que ela funcione. Tem mitos que eles são dependentes, né? Informações que são dependentes, que seria, sei lá, um efeito placebo, talvez. Se você não acreditar que se você acreditar numa substância, que uma substância pode te curar, ela vai ter um efeito realmente no seu corpo. Se você deixar de acreditar, a magia, digamos assim. Estou falando nos casos em que a substância não tem um princípio ativo, que ela é só um placebo. Se perde. Ele não dá exatamente esse exemplo, mas serve. E as informações interdependentes, os mitos interdependentes. Exemplo, as empresas. A Peugeot, se você que está assistindo esse vídeo, se você decidir hoje, quer saber, eu não acredito que a Peugeot existe. Não existe. Você chega na rua e fala, ei, sabia que a Peugeot não existe? Cara, você vai ser levado pro hospício na hora. Mas, se eu, por exemplo, para você entender o que é interdependência, você sozinho não teve poder. Da mesma forma, a Peugeot não depende, por exemplo, nem dos funcionários, nem das fábricas, nem a estrutura física que mantém a Peugeot. Porque se todas as fábricas forem demolidas, se todos os funcionários morrerem, a Peugeot não deixa de existir. E, da mesma forma, se todos os funcionários estiverem com a saúde perfeita, contratadíssimos, se todas as fábricas estiverem a todo vapor, mas um juiz determinar a dissolução da empresa, a estrutura física está toda intacta, a Peugeot deixará de existir. Então ele usa essa analogia justamente para poder exemplificar como as coisas elas dependem de outras estruturas sociais que não necessariamente a crença individual ou a existência material. Esse livro mostra desde o surgimento e funcionamento da moeda, até mesmo quais são as bases que fazem, por exemplo, o machismo, o racismo existirem. Ele deixa até bem claro que a LGBTfobia, ele não usa o termo LGBTfobia, mas enfim, ele fala, né, dos gays, etc. Ele fala que a LGBTfobia é uma besteira. E pior ainda se a pessoa usa o argumento de não ser algo natural, né? Supondo ela que o natural seria simplesmente um homem ou uma mulher, um macho ou uma fêmea, enfim. Ele até exemplifica, ele salienta bastante isso, que não tem essa de tal coisa que acontece não é natural, porque algo que vai contra a natureza nem mesmo é possível. Você não precisa dizer, você não pode passar a velocidade da luz, velho. O seu carro, não acelera além da velocidade da luz, porque isso não é natural. Você não precisa falar isso, porque algo desse tipo, algo que é contra as leis da natureza não é possível. Porque a natureza é pétrea, é objetiva, entendeu? Não depende da sociedade. E depois de tantas informações sobre o nosso passado, Harari começa a brincar com as possibilidades que o futuro guarda para a humanidade. Ele fala sobre os ciborgues, a possibilidade de você juntar coisas orgânicas e não orgânicas, a possibilidade da engenharia genética que já existe, já é muito avançada. Ele fala de todo tipo de possibilidade que a ciência pode oferecer, inclusive até brincando não, né? Ele fez uma analogia com Gilgamesh, que é um mito de um rei que buscou a imortalidade, e ele disse que nós estamos no projeto Gilgamesh, porque nunca que a ética vai barrar
um cientista que está dizendo, não, eu estou tentando aqui melhorar a qualidade de vida das pessoas, entendeu? Eu estou aqui tentando tornar a longevidade do corpo humano maior. A ética não vai mudar isso. Então, na verdade, nós estamos mirando na imortalidade. E aí ele apelidou de Projeto Gilgamesh. E ele fala que, claro, que surgirão problemas maiores e causados justamente por esse avanço. Aí ele dá o exemplo do Dr. Frankenstein. Ele fala, então, né, que bem como é impossível deter Gilgamesh, é impossível deter o Dr. Frankenstein. E ele fala, né, que nós estamos caminhando para nos tornarmos deuses entediados e, acima de tudo, sem propósito. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? O autor revela com muita força que o Homo sapiens, na verdade, não tem um propósito. Na verdade, tudo que a gente considera um propósito, seja uma transcendência como cidadão, ou sei lá, seja qual for, na verdade, são coisas míticas, mas que nos fazem nos sentir melhor. E é justamente aí que está a notícia animadora, se você quiser ouvir, que é o fato de que o indivíduo ele tem poder para dar sentido à própria vida, a partir do momento que ele segue o mito em que ele acredita e faz aquilo que ele considera que o torna feliz. Mas é melhor tomar cuidado com os mitos. E com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do autor Yuval Noah Harari, e espero que você realmente tenha gostado. Um livro fantástico e que, sinceramente, cumpre perfeitamente o que promete. Realmente é uma história breve, né, porque você resumir 70 mil anos em 300 e poucas páginas é uma missão que eu considero heróica, bem como eu acho muito difícil você conseguir um resumo adequado de tudo que esse livro consegue trazer. Isso aqui é a ponta, é o átomo da ponta do iceberg desse livro, tá? Então leia esse livro. Tudo que eu trouxe aqui é só, não chega nem a ser a sombra da caverna, tá? Então leia esse livro. O meu Instagram tá aqui embaixo. Agora também tem um podcast com o Liam Felipe e o Yuri Gomes. O link tá aqui embaixo também, o link do Spotify. E fique atento, deixe o seu like, deixe seu comentário, ative as notificações e até o próximo vídeo.